Para você se achegando ao nosso jornalismo, sejam todos bem-vindos. Procuradoria-Geral da República, a PGR, pede a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STF. A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais nesta segunda-feira, na ação penal que tramita no STF. Isso daqui tem relação com os movimentos que Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos para a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e também a revogação de vistos americanos de ministros da Suprema Corte, ministros do governo Lula, que até hoje, estão aí impedidos de entrarem nos Estados Unidos da América. O Procurador-Geral da República, Paulo Guné Branco, pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Para Guné, Eduardo também atuou nos Estados Unidos para que sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e tarifas aplicadas contra o Brasil. Nas alegações finais encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, Guné ressalta que o filho de Jair Bolsonaro atuou de forma continuada para interferir no julgamento da ação penal 2668, que tinha seu pai como réu e outros acusados da trama golpista. Guné considerou o inconformismo do réu e materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas efetivadas de retaliação internacional com o objetivo claro de paralisar a persecução ou as persecuções penais em curso, o que preenche integralmente os requisitos do tipo penal imputado, foi o que disse Paulo Guné nas alegações finais. Para a Procuradoria-Geral da República, todo o percurso estratégico narrado na denúncia confirma dolo específico de Eduardo Bolsonaro para instaurar clima de instabilidade e temor, projetando sobre autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e, sobretudo, da população, o aspecto de um país isolado e escarnecido. A motivação principal, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria mover o STF a não produzir juízo condenatório nos processos relativos ao chamado caso do golpe. Tá, então, a gente imaginávamos, que esse tipo de situação iria acontecer, e há também, a gente já consegue até antecipar que o Eduardo Bolsonaro será, então, condenado por essas atitudes que ele teve, aí buscando, o que eles chamam de mostrar, para o Brasil, mostrar para o mundo o que aconteceu no julgamento do pai dele, só constando, minha gente, que Lula também, quando esteve condenado, uma caravana de Luiz Inácio Lula da Silva começou a percorrer o mundo e levando os mesmos argumentos de que Lula era vítima de uma injustiça no país. Aí eu fico pensando, se algum país naquela época tivesse tomado algum tipo de sanções contra o Brasil. Esses que hoje condenam Eduardo Bolsonaro ou estão aí bem chateados com Eduardo, acredito eu que no caso do Lula não estariam tão chateados assim, não é? Contra a STF, líder do PL propõe PEC para anistiar os atos do 8 de janeiro. A proposta agora não é mais um PL de dosimetria ou PL de anistia, o que é um projeto de lei. Segundo o Sócrates, que é o líder do PL na Câmara, ele começou nesta segunda-feira, portanto ontem, a coletar assinaturas para protocolar uma proposta de emenda à Constituição PEC, que perdoa as condenações de envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. A medida nasceu
como resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que suspendeu a aplicação da chamada lei da dosimetria, a qual pode reduzir as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, em casos concretos, até que a corte analise e valide a norma. Não é que a dosimetria acabou, não é? Acabou, os parlamentares estão criando uma nova PEC? Não. Nem se chama mais PL da dosimetria, né? PL é projeto de lei. Então, enquanto estava sendo discutido no Senado Federal, ainda era, né, um projeto de lei. Agora não, agora já é lei. Foi promulgada. Lula não quis promulgar e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, promulgou na sexta-feira. No sábado, Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos da lei. E em retaliação a isso, eles estão correndo, né, atrás para conseguir assinaturas para a implantação de uma PEC. Agora é proposta de emenda à Constituição e não mais projeto de lei. Sóstenes propõe alterar a Constituição para estabelecer anistia a todos os envolvidos direta ou indiretamente nos atos e condenados pelos crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio público, associação criminosa armada, tentativa ou abolição do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. Na avaliação de parlamentares da oposição, incluir a anistia na Constituição poderia reduzir o espaço para questionamentos do Judiciário sobre decisões aprovadas pelo Congresso. O texto da sugestão de Sóstenes beneficia, né, todos os envolvidos e os condenados aí nos atos do 8 de janeiro, tá certo? O texto ainda não é oficialmente uma PEC. Para deixar de ser apenas uma intenção e iniciar sua tramitação oficial na Câmara, a proposta ainda precisa reunir ao menos 171 assinaturas dos 513 deputados. Eu acredito que isso daqui eles conseguem. Só para constar, se o Eduardo Bolsonaro for condenado, né, nessa ação que corre, né, nesse inquérito que corre contra ele, ele não vai ser anistiado, né? O que pode acontecer é do Eduardo ter que viver o resto da vida dele nos Estados Unidos, até que de repente mude alguma coisa aqui no Brasil, porque ele tem, né, a proteção aí do governo americano para viver nos Estados Unidos. Condenado ou não no Brasil, né, ele tem essa proteção do governo americano. Mas até quando, né? Se amanhã ou depois troca também presidente, né? Tem tudo isso também. Beleza? Presta atenção aqui. A Folha de São Paulo destacou ontem a Carmen Lúcia, ela cancelou uma multa de 600 mil aplicada por Moraes à dona de perfil e diz que a cobrança foi indevida. Ministra do STF acolheu o recurso da defesa que entendeu que não houve ligação entre a mulher e os conteúdos que motivaram a sanção. Ela fez uma publicação, foi considerada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que ela cometeu crime de desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ele bloqueou o perfil dela e depois desbloqueou. Só que quando Alexandre de Moraes desbloqueou o perfil, ele não comunicou a defesa e nem muito menos a própria, né, dona do perfil. E a multa veio porque ela estava usando a plataforma. 20 mil por mês, por dia. Aí em 30 dias, Alexandre de Moraes determinou multa de 20 mil por dia, o que totalizou nesses 600 mil reais. Aí a ministra Carmen Lúcia, que até hoje é presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, em uma de suas últimas ações, ela cancelou então essa multa no valor de 600 mil reais aplicada por Alexandre de Moraes à dona de perfil. Segundo ela, a cobrança é indevida. Imagina você ter uma rede social e o que aconteceu com essa senhora foi o seguinte: ela fez postagem, aí ela teve o perfil bloqueado e depois,
o perfil foi desbloqueado. Com o perfil sendo desbloqueado, ela começou a utilizar a rede social. E depois veio multa após 30 dias de uso de 20 mil ao dia. Imagina só, hein? Olha só, com novas provas, presta atenção nisso daqui que tá pegando bem isso daqui, tá bem? Com novas provas, a Polícia Federal pode fechar o caso Master sem a delação do Daniel Vorcaro. Vamos então acompanhar a reportagem aqui no nosso Jornal da Terra. As novas descobertas da Polícia Federal sobre a fraude bilionária envolvendo o Banco Master podem deixar a delação premiada de Daniel Vorcaro em segundo plano. Os investigadores acreditam ter um conjunto de provas mais extenso e novos personagens que surgiram na quinta fase da Operação Compliance Zero, como o senador Ciro Nogueira, considerado um dos líderes do Centrão. Com a prisão de Felipe Vorcaro, primo do dono do Master, e os materiais apreendidos pela Polícia Federal em endereços ligados a Ciro Nogueira, além de 8 celulares e computadores de Daniel Vorcaro, as autoridades avaliam que podem concluir o inquérito mesmo sem a delação. Para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, Vorcaro tenta fazer uma colaboração seletiva, poupando nomes e escondendo o suposto destino de dinheiro desviado nas fraudes. A Polícia Federal também comunicou à defesa do banqueiro que novas fases da operação devem ocorrer, mesmo enquanto aguarda o fechamento de um acordo. Com isso, as autoridades não descartam a possibilidade de rejeitar a proposta dos advogados de Vorcaro, por falta de informações inéditas. Além de apresentar novos dados, a lei exige que o delator forneça provas substanciais das declarações, como documentos, vídeos, fotos e gravações, e outros materiais que possam corroborar com os relatos. Caso o empresário tenha a delação negada, deve seguir preso enquanto aguarda a tramitação do processo. Preso há mais de 2 meses, Vorcaro tem pressionado os advogados para apresentarem um pedido de habeas corpus. Nos bastidores, a avaliação é que a concessão de liberdade seria praticamente impossível diante da quantidade de elementos probatórios e da pressão da sociedade sobre o caso. A quinta fase da Força Tarefa aprofunda as investigações sobre as relações políticas de Daniel Vorcaro com figuras influentes do Centrão e aumenta a pressão sobre o dono do Master em busca de novos nomes que possam ampliar a investigação. Além de Ciro Nogueira, outros personagens do Centrão podem estar na teia de Vorcaro. O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, teria voado em um helicóptero do dono do Master após participar do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 em novembro de 2024. Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março. A prisão ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. E para mais informações sobre o caso Master, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube Metrópolis TV. Muito bem, reportagem aí do portal Metrópolis para você acompanhando aqui o nosso programa. Rapaz, o negócio tá ficando meio esquisito, né, pro lado do Daniel Vorcaro, né? Com essas novas provas, a polícia pode fechar o caso Master sem a delação de Vorcaro. A minha opinião é: faça uma delação com outra pessoa. Nós temos o Paulo Henrique querendo fazer delação, que é ali o ex-presidente do BRB. E nós temos também agora o primo do Daniel Vorcaro, que acabou de ser preso. Temos também o cunhado do Daniel Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel. A grande situação, a questão do Daniel Vorcaro é que ele é apontado como o chefe do esquema. O chefe do esquema, ele não tem grandes benefícios em delação premiada. E talvez, não sei o que passa na cabeça de Daniel Vorcaro. E talvez, por ele não ter tantos benefícios assim, vai ter algum benefício. Mas, por exemplo, o benefício total, não ser denunciado, isso não existe. Para chefe do esquema, não. Às vezes um colaborador, né, um funcionário, um amigo que delate, né, esteja envolvido e vai fazer delação, não tenha, pode, né, ter esse benefício de não ser, então, denunciado.
agora ficar livre 100%, o Daniel Alvorcaro não irá acontecer isso com ele. E é por isso dessas, o que ele colocou lá na proposta dele, de delação premiada, ele blindou, escondeu que entregou dinheiro a empresas de Ciro Nogueira, escondeu essa relação, como disse o ministro André Mendonça, essa relação, essa amizade, né, a relação que vai além de amizade. E sobre o Ciro Nogueira, o bicho tá pegando também, hein? Rapaz do céu. Ele contratou o Cacai. Vocês se lembram do Cacai? Cacai é um advogado conhecido em Brasília, já foi advogado de Lula, advogado do PT, enfim, é uma figura bem conhecida. Ele vai de bermuda no STF, né? Tira foto de bermuda no STF para você ver como é influente, né? O Cacai. Você imagina você indo no fórum da cidade de bermuda? Você não vai, né? Você coloca uma calça, pelo menos, né? Isso eu falo homem, né? A mulher geralmente coloca uma calça, um vestido longo. E ele vai de bermudinha no Supremo Tribunal Federal. Meus queridos, é Brasil, tá? E aí, o que acontece? O Cacai deixou a defesa do Ciro Nogueira. Vamos acompanhar aqui com uma reportagem da Laísa, direto do G1. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, anunciou nesta segunda-feira que não vai seguir atuando na defesa do senador Ciro Nogueira na investigação sobre as relações com o Banco Master. Segundo o Cacai, a decisão foi tomada em comum acordo com o parlamentar. A mudança foi anunciada 4 dias depois de Nogueira ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de ter recebido propina de Daniel Alvorcaro, dono do Master, em troca de favorecer o banco. E 68.700.000 pessoas no país alegam conviver diariamente com o crime organizado no bairro onde moram. Esse é o resultado de uma pesquisa sobre o crime organizado no Brasil, divulgado pelo Datafolha. O Instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros. Vamos ver os resultados. No gráfico é possível ver que 41% dos entrevistados afirmam que o tráfico de drogas ou milícias atuam perto da região onde moram. O estudo também revelou que 75% da população evita circular por determinados locais por medo da violência. E 35% dos entrevistados avaliam que grupos criminosos como milícia e tráfico influenciam muito nas decisões e regras do bairro nos centros urbanos. E o governo federal deve lançar nessa semana o programa Brasil contra o Crime Organizado. Muito bem, tá aí então, né? Eu até falei G1, Giro Veja, tá bem? Me desculpe aí, falha nossa. Tá bem, então? Então tá aí, então. O Cacai, ele deixou a defesa do Ciro Nogueira, tá? Não é mais o advogado do Ciro Nogueira. Ele anunciou isso ontem, que não seguirá atuando na defesa do senador Ciro Nogueira, na investigação sobre as relações com o Banco Master. Segundo Cacai, a decisão foi tomada em comum acordo com o parlamentar. Já o Space Liberdade está destacando o seguinte: a Malu Gaspar diz que a iniciativa para retirar Cacai da defesa partiu do próprio Ciro Nogueira, por considerar que ele faz advocacia ostensiva. Aliados do senador dizem que Cacai aparece mais do que o próprio caso e não tem bons canais nem com a Polícia Federal e nem com a Procuradoria-Geral da República. Então não é mais o advogado aí do Ciro Nogueira. Situação complicada, hein? Ciro Nogueira anda reclamando da falta de apoio de prefeitos em seu estado, Piauí. Membros do seu partido pedem para que a senadora Tereza Cristina assuma a direção do partido, ou seja, a presidência do PP. Situação do Ciro Nogueira bem complicada com esses envolvimentos aí com Daniel Alvorcaro, e a gente não pode esquecer, né? A gente tem um novo personagem, mas nós não podemos esquecer dos demais envolvidos, não é? Não podemos esquecer de jeito nenhum. E outra coisa, não podemos esquecer dos casos do INSS, que ainda está sob investigação, relatoria do doutor André Mendonça, que é aí o ministro
da Suprema Corte, tá bem? Para você ligado comigo na Terra FM, eu me despeço de vocês, vou continuar no YouTube por mais alguns minutos. Aquele bom dia todo especial para você no Cone Sul de Rondônia. Grande abraço, tá bem? Fiquem todos com Deus aí. Eu vou girar aqui o encerramento, mas a gente volta após o encerramento, permanecendo apenas no YouTube, beleza? Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, para você ligado aqui com a gente, continuamos aqui com o nosso jornalismo, dando sequência, né, trazendo agora para você mais alguns minutos aí, aqui no nosso Jornal da Terra. Vou só encerrar lá na rádio e aí a gente segue por aqui, beleza? Enquanto isso, você vai dando like, que agora somos só eu e você, exatamente. Agora nós seguimos aqui no YouTube de maneira indefinitiva, tá bem? Eu estava aqui demonstrando aquele vídeo do Nicolas e eu gostaria que você prestasse muito atenção nesse vídeo que nós vamos destacar agora para você que está aqui acompanhando o nosso jornalismo. Vamos lá. O que detergente, carne, energia e ovo têm em comum? Os irmãos Batista, mais conhecido como os homens mais sortudos do Brasil. Dá só uma olhada nisso. A marca mais famosa de detergente no Brasil, que é a IP, que na época da campanha os donos doaram mais de R$1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro, seus produtos agora foram suspensos pela Anvisa. Tá, mas isso aí todo mundo já sabe. O que você não sabe, que a principal concorrente da IP é a Minuano. E adivinha quem é dono do grupo que a Minuano faz parte? Exato, os irmãos Batista. Ou seja, será que isso pode ter sido feito para poder ajudar a Minuano? Será? Mas vamos continuar. Em janeiro de 2025, os irmãos Batista compram metade da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo publica uma portaria dizendo que os ovos vendidos a granel deveriam ter um carimbo obrigatório. Depois de muita pressão do Congresso Nacional, da população, eles revogaram este carimbo obrigatório. Será que se tivesse entrado em vigor, iria ajudar quem? Quem logo comprou metade da maior produtora de ovos do Brasil? É descarado, porque os pequenos produtores não tinham essa tecnologia. E adivinha quem tinha essa tecnologia? Pois é, bingo. Mas calma que tem mais. Em 24, os irmãos Batista compram 3 usinas da Eletrobras por um valor de 4,7 bilhões de reais. 3 dias depois, o governo Lula publica uma medida provisória para poder passar a dívida dessas usinas para onde? Adivinha? Sim, para sua conta de luz. Uma dívida de 10 bilhões de reais. Eu te pergunto, quem ganhou com isso? Exato, os irmãos Batista. Quem perdeu? Foi você. E quem tá falando não sou eu, tá? Pode pesquisar aí, é a Globo. Em 2017, Joesley Batista, ele faz uma delação dizendo que ele entregou quase 150 milhões de dólares para a ex-presidente Dilma e para o Lula em propina. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Foram presos. Depois foram soltos, sempre no Brasil, né? Tempo passa e em 2022 os irmãos Batista contratam o Zanin, que tinha sido o advogado do Lula, para poder livrar eles dessa multa bilionária da JBS. Um ano depois, o Zanin, que era ex-advogado do Lula e que era também advogado do Joesley Batista, acaba se tornando ministro do STF indicado pelo Lula. Daí o ministro Zanin, corretamente, toma uma posição de se declarar impedido de relatar qualquer tipo de caso envolvendo Joesley Batista e JBS. Afinal de contas, ele foi advogado deles no passado. Mas calma, que no Brasil sempre tem o seu jeitinho. No final desse mesmo ano, vem um outro juiz e suspende a multa deles de 10 bilhões de reais. E sim, esse juiz se chama Dias Toffoli, indicado pelo Lula. É uma sorte muito grande. Os homens sortudos. Porque toda vez que um setor da economia entra no radar deles, sempre aparece uma portaria, uma decisão que eles favorecem, travando a pequena concorrência e abrindo caminho para o grandioso império deles. Eu poderia, como deputado, acionar o PGR, o Ministério Público, mas, sinceramente, será mesmo que todas essas coincidências estão acontecendo sem ninguém saber, sem ninguém concordar, ou até mesmo, sei lá, né, ajudar? Ao longo da história, né, os irmãos Batista estavam envolvidos em diversos escândalos de corrupção no nosso país. E em 2017, vários corruptos foram presos. E finalmente, eu lembro que eu pensei e falei assim, caramba, cara, eu acho que agora o Brasil vai pra frente. 10 anos depois, né, o próprio Lula estava sendo preso, né, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E eu falei, pô, agora vai. Mas não foi. Não foi. E hoje, o que a gente sente é que o crime aqui no Brasil, de fato,
compensa, né? Não tem nenhum corrupto da Lava Jato mais preso, o Lula tá solto, os irmãos Batista operando como se nada tivesse acontecido. Temos agora um caso envolvendo políticos, autoridades, esposa de ministro com contrato de 129 milhões com o banco que tá envolvido até o talo em escândalo. Sério, cara, isso pra mim aqui é inacreditável como não é falado todos os dias, porque isso aqui é o maior escândalo da história do Brasil. Mas a esposa de quem, né? Do dono do Brasil, então não vai dar nada. A galera fica pianinho, tá tudo certo. Agora, se fosse a minha esposa, se fosse a Michelle Bolsonaro, meu irmão, aqui, ó, tal na gente, lá, pá. Uma delação aí que tá prestes a acontecer, mas no fim das contas, daqui a pouco, o sentimento aqui, ó, vai acabar em pizza. A pergunta sempre que fica, né? E aí, Nicolas, o que a gente vai fazer? Sinceramente, não é novidade pra ninguém que as instituições do Brasil, elas estão viciadas, né? Dominadas por pessoas que não colocam o Brasil em primeiro lugar. Isso aí é fato. Mas sendo bem sincero, quem é que fica conformado com tudo isso? Não é o brasileiro? Então assim, eles só conseguem fazer aquilo que eles fazem exatamente porque tem gente que se acomodou e largou mão. A gente precisa fazer uma limpeza ética no nosso país. E esse ano é importantíssimo exatamente porque tem eleições. Até mesmo porque as pessoas que estão lá, tirando os ministros do STF, né, só estão lá por votos do brasileiro. Então se tem alguém que tem que tomar uma decisão diferente da que está tomando, é exatamente você. Porque na boa, não falta dinheiro aqui no nosso país, não. Olha o tanto de dinheiro que esses caras movimentam, bicho. O que falta é vergonha na cara, é caráter. Mas isso não depende só de uma pessoa e nem mesmo somente, digamos, do Congresso. Depende, obviamente, de você, que vai colocar novas pessoas lá, né, que tem caráter, que tem firmeza, que tem princípios e valores, mas principalmente você olhando pra você e fazendo uma mudança. Caso contrário, meu amigo, você vai estar sempre terceirizando a solução do Brasil para uma outra pessoa. Sei que é clichê, mas pra gente ter um Brasil diferente, a gente precisa de brasileiros diferentes. Você entender isso, amigo, vai vir JBS, vai vir Massa, vai vir a caramba 4 e nada vai mudar. É a triste realidade, não é? Hã? Você refletiu enquanto o Nicolas falava? Pois é, minha gente. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe o seu dia. Muita luz, muita paz, muita saúde, prosperidade acima de tudo. Valeu? Temos um novo encontro a qualquer momento aqui no nosso canal Jornal da Terra. Valeu, pessoal, toda a galera do chat, a galera dos comentários também. Muito obrigado. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.